Bem-vindos! Hoje o tema abordado é conflito e estresse no ambiente de trabalho. Este conteúdo vocês podem acessar nas páginas 120 a 125 da apostila. Bem, o que nós vamos interagir e até para vocês começarem a se familiarizar com o conteúdo é a questão do conflito, né? O conflito ele é um elemento intrínseco à relação do homem com o ambiente no qual ele está inserido. Então essa relação não é uma relação assim percebida a olho nu. E dessa forma, não seria diferente quando a gente fala da relação do homem com o seu trabalho, até porque é o nosso objeto de estudo. Porque além do trabalho proporcionar uma inserção social e desenvolvimento, ele também pode ser uma fonte de sofrimento. Então, há o bônus e o ônus nessa relação, principalmente quando há num contexto de atividades que o homem vai executando não lhe tragam ou não lhe trazem um sentimento de pertencimento ou de canalização de energias. Hoje em dia, nós estamos vendo uma crescente exigência no mercado de trabalho, não é? O trabalhador ele tem que ser multifuncional. E com isso, nós podemos também perceber essa supervalorização do trabalho que onde, como eu falei para vocês, o trabalhador ele tem que ser multifuncional, ele tem que ser hiperqualificado e polivalente. Essa polivalência chega a ser ao extremo. Há uma maximização do conflito entre o homem e o trabalho, ou a organização do trabalho, e dentro neste contexto, o trabalhador ele tem essa facilidade de ficar exposto aos agentes estressores, que logo à frente vocês vão entender o que seriam esses agentes estressores. Quando a gente fala em estresse, é até importante observar que o termo estresse, ele é muito utilizado, já caiu no senso comum. Então, se a pessoa está emotivamente alterada, o termo que mais se utiliza é o estresse. E acaba com isso favorecendo uma confusão em relação ao seu verdadeiro significado. Nem sempre as pessoas que estão alteradas, elas estão estressadas. Há algum motivo para essa alteração emocional. Por outro lado, também não é correto afirmar que o estresse ele seja significado de doença. O estresse não é uma doença. Na verdade, o estresse ele é um fator que causa doenças. Tá? Então, ele é como se fosse um gatilho pronto a ser acionado. Ainda a gente encontra poucas pesquisas sobre o assunto, mas de acordo com alguns estudiosos da área, nos próximos anos, devido a essa dinâmica que nós estamos vivendo nesse mundo contemporâneo ou pós-contemporaneidade, o nível de estresse vai dobrar. Um dos pioneiros das pesquisas sobre o estresse e suas condições para a saúde foi o Seio. Ele classificou como Síndrome Geral de Adaptação, que é SGA. Logo à frente também vocês vão ver o que significa essa síndrome, que é um conjunto de reações não específicas que vão ocorrendo diante de situações vivenciadas que vão acionando esse gatilho, que é o estresse. E o Seio, ele dividiu essas reações, esses comportamentos em três fases. Como eu disse, logo à frente vocês vão perceber, vão analisar e vão ter conhecimento do que seriam essas três fases apontadas por Seio, tá? Mas a gente vai dar continuidade na primeira questão, que é o nosso ponto inicial da análise do conflito e o estresse no ambiente de trabalho, tá? O primeiro ponto que a gente vai abordar é o conflito.
primeiro ponto que nós vamos abordar dentro desse contexto de conflito e estresse no ambiente de trabalho é o conflito, especificamente o conflito. No decorrer do nosso estudo, vocês vão ver, vão observar algumas definições relacionadas ao conflito, conceito de conflito, sentido de conflito. Mas o mais comum, e até aqui é mais abordado para a maioria das pessoas, é que o conflito ele tem a ideia que envolve uma questão de percepção. É a forma como eu percebo a situação. Se ninguém nota a existência dessa situação, desse movimento, chega-se à conclusão que o conflito não existe. Né? É a forma como eu analiso e percebo a situação que vai determinar se existe um conflito ou não. Mas o que podemos definir o conflito especificamente é que ele é um processo que tem início, ele surge quando alguém percebe que a outra pessoa ou a outra parte possa vir a afetar a situação ou a pessoa. Ou ela pode afetar negativamente alguma coisa, aquilo que eu considero importante. Então, se eu me sinto ameaçada ou se eu sinto que vai afetar negativamente algo que eu considero como importante para mim, eu vou sentir essa situação como um conflito. Nós também podemos afirmar que o conflito geralmente ele ocorre quando aquele determinado ponto, a situação, ela passa dos limites, gerando um conflito envolvendo as duas partes, né? Envolve as partes, tanto a que se sente ameaçada quanto a parte que ameaça. Então, isso é o conflito. A definição do conflito é isso. Ele existe a partir do momento que eu percebo e que eu me sinto ameaçada por uma determinada situação ou uma determinada, ou eu sinto que algo que é importante para mim é ameaçado. Então, esta é a definição, o que pode ser considerado como um conflito. Bem, no mundo organizacional também é apropriado afirmar que existem conflitos. Nós temos vivenciado isso na nossa vida profissional, seja de forma direta ou indireta, e até mesmo nos grupos em que estamos inseridos. Até mesmo há conflitos entre organizações, né? Há uma disputa de poder, de mercado também. O conflito ele sempre foi objeto de estudo. Então, há 3 linhas de pensamento que abordaram o conflito de formas diferentes. A primeira linha de pensamento é a visão tradicional. Ela é uma linha que trazia como objeto de estudo o conflito e apresentava esse conflito como algo que fosse ruim nessa socialização. Esse pensamento ele prevaleceu entre a década de 30 a 40. O conflito, por ser considerado algo ruim para as empresas, ele era evitado. Ele chegava até a ser comparado à questão da violência e da destruição. O conflito, ele geralmente é um problema resultante de falhas de comunicação. Podem perceber, geralmente o conflito ele surge quando a comunicação ela não funciona de forma eficaz, até porque há uma falta de abertura e também uma certa desconfiança entre as pessoas. O gestor dentro desta área que percorre essa linha de pensamento, essa visão tradicional, e isso também perdura, melhor dizendo, até os dias de hoje, ele é um gestor fraco, porque ele não visa
a atender às necessidades e aspirações dos seus liderados, né? Então, o trabalho que ele exerce sobre os liderados dentro da organização, esse gestor, é um exercício de desconfiança. Então, a comunicação, a falta da comunicação, ela traz isso, né? Ela traz esses resquícios que acabam gerando grandes conflitos, né? Tem a falta de abertura de ideias, há uma imensa desconfiança entre as pessoas, o gestor ele exerce uma liderança fraca, não atende, não escuta, não pratica o exercício da escuta. E a sua comunicação, isso de forma geral, a comunicação em geral, ela não é eficaz. Então, essa é uma linha de pensamento de uma visão tradicional. Ela prevaleceu entre a década de 30 e 40, mas percebemos também que há resquícios no nosso tempo moderno, na nossa era do século XXI. Uma outra linha é a visão das relações humanas. Essa linha de pensamento, ela diz que o conflito ela é uma ocorrência natural dos grupos e existe na maioria das organizações, além de focar mais na resolução produtiva dos conflitos. Então, essa linha de pensamento ela deduz de que é natural. O conflito ele tem que existir até para que haja uma estimulação na produtividade e na resolução dos conflitos. Então, essa é a visão das relações humanas dentro dessa perspectiva, dessa linha de pensamento. Já a visão interacionista, ela traz a crença que o conflito não é apenas uma força positiva que exerce sobre um grupo, mas também há necessidade para que o grupo ele desempenhe as suas funções de forma autocrítica, criativa e eficaz. Então, essa linha de pensamento também leva à compreensão que o conflito ele serve como estímulo aos grupos, né? Então, ele torna-se muito mais criativo e eficaz. São linhas de pensamento. Podemos concordar em alguns pontos e em outros podemos questioná-los, né? Não temos que seguir à risca essas linhas de pensamento, mas fazer uma análise crítica e ver o que realmente funciona e o que pode ser descartado sobre essas linhas de pensamento. Diante ao nosso objeto de estudo, o conflito ele surge de duas formas: o funcional, que apoia os objetivos do grupo e visa melhorar o desempenho. Esses são os elementos funcionais, eles são considerados elementos construtivos de conflito, melhor dizendo, eles contribuem e melhoram o desempenho do grupo. Então, o conflito funcional, ele visa a contribuir e a melhorar o desempenho do grupo. Claro que o conflito, se ele é bem administrado, o retorno é realmente de contribuição. Agora, se ele é mal administrado, é claro que o resultado não é nada positivo, não é nada satisfatório a ninguém. Uma outra forma que o conflito também surge é o disfuncional. E a gente pode considerar que esse tipo de conflito ele acaba atrapalhando o desempenho do grupo. Vejam que há duas formas de trabalhar o conflito, né? Há aquela que o resultado é extremamente negativo, que é o disfuncional, e o conflito funcional, que é aquele que visa realmente a produtividade, a melhora do desempenho da equipe, do grupo, que visa a contribuir.
Então, estas são as duas formas que vocês podem analisar em relação ao conflito. Nos slides anteriores, nós vimos 3 linhas de pensamento, onde os pesquisadores eles defendiam, né, com firmeza, com veemência até, as suas opiniões sobre as visões, as linhas de pensamento. Em alguns casos, os pesquisadores eles chegaram a reconhecer que incentivando o conflito, as consequências poderiam ser negativas em alguns casos, mas também vocês perceberam também que eles sugerem que o conflito, quando administrado, ele pode ser benéfico para a empresa, para a organização. Neste caso, quando há a condução do benefício, nós podemos reconhecer que o conflito, quando administrado, ele não é evitado, até porque há a possibilidade de administrar e buscar uma resolução, e essa resolução ela tem que ser favorável para todas as partes envolvidas. E nesse sentido, nós vamos, dentro desta resolução, vai se estabelecendo um relacionamento interpessoal. Esse relacionamento interpessoal ele vai minimizando as tensões que vão surgindo. E um instrumento que pode ser utilizado para minimizar essas tensões, esses conflitos, é a comunicação. A comunicação ela passa a ser um instrumento de extrema eficácia entre as partes envolvidas. Até porque vai haver um estímulo da criatividade, da inovação, além de possibilitar o compartilhamento de ideias, de opiniões. Então, há um ajustamento deste relacionamento interpessoal que vai amenizar esses conflitos, vai forçar um diálogo entre as partes envolvidas. Então, tem que ter um amadurecimento também, olha a prática do feedback nesse contexto. Vai estimular a criatividade, a inovação, porque todos os envolvidos vão pensar em equipe, vão pensar em conjunto na busca de uma melhor resolução que traga benefícios para todos os envolvidos e vai também dar um norte para essas pessoas que estão envolvidas neste conflito. Em relação às causas de conflitos, nós temos visto que no local de trabalho os conflitos eles não são nada produtivos. Né? Até então sugere-se que pode ser sim benéfico, mas não é bem isso que nós vemos na realidade. Eles tomam o tempo que deveria ser dedicado às tarefas, porque aí gasta-se energia na resolução ou até mesmo no envolvimento do conflito, com o conflito, e também esse tempo é gasto com essa interação que pode ser gasta com os clientes, tanto interno como externo. Então a atenção ela é voltada para esse conflito, né? Então há um gasto de energia, há um gasto de tempo. Sem contar que esses conflitos provocam sentimentos de mágoa, então ele é muito mais negativo nesse sentido, e de raiva, porque a mágoa e a raiva, esses conflitos, quando não são resolvidos, não há uma satisfação de ambas as partes, esses sentimentos que esses conflitos carregam, eles perduram. E muitas vezes, após o conflito ele ter acabado, ele ter se encerrado ou resolvido, esse sentimento de insatisfação continua. Nos indivíduos, nas pessoas, geralmente o conflito ele não fica confinado somente no trabalho, né? Ou na tarefa que deveria ser feita ou executada. Muitas vezes ela parte
para o conflito de relacionamento, né? Se o conflito não foi muito bem resolvido, se as partes elas não são amadurecidas o suficiente para entender que aquele conflito foi solucionado, foi resolvido, esse conflito ele afeta o relacionamento. Então as pessoas elas se afastam. Então esses conflitos eles produzem uma tensão psicológica que no fim acaba resultando no estresse, né? E que se atingir uma equipe ou no caso se os líderes forem atingidos, esses líderes eles começam a ter atitudes grosseiras, eles ficam mais rígidos, eles ficam contraditórios e nos grupos ocasionam uns atritos e conflitos de relacionamento, né? Então chega um certo momento que uma pessoa não suporta ficar perto da outra pessoa, né? Ela evita de ter contatos, seja de forma direta ou em forma direta. E isso acaba afetando na produtividade, também no clima organizacional. O processo do conflito, ele só ocorre com o surgimento de elementos ou de condições que acabam criando oportunidades para que esse conflito se forme. São 3 elementos: a comunicação, a estrutura e as variáveis pessoais. Esses elementos, eles não precisam estar todos ao mesmo tempo inseridos para o surgimento de um conflito. Mas basta ter a presença de um desses elementos para que o conflito surja, tá? Mas se eu tenho uma comunicação eficaz, uma estrutura organizacional também eficiente, e se eu trabalho no desenvolvimento das pessoas, como é que o conflito pode surgir? O conflito ele pode sim surgir se um desses elementos eles não esteja tão bem desenvolvido, tão bem praticado, tão bem estruturado. Por isso que há o surgimento do conflito quando um desses elementos não está em condições para ser validado. Então, por isso que há o processo surgimento do conflito. Por exemplo, a comunicação, ela pode ser geradora de conflito quando as informações elas são retidas. Se eu retenho a informação, eu não transmito a informação de forma correta, provavelmente vou ser um estimulador de conflito dentro do local em que eu estou inserido. Em relação à estrutura, a estrutura ela está vinculada à composição do grupo, que geralmente quanto maior a formação do grupo ou mais especializado que ele esteja, a probabilidade é que ocorram conflitos, porque são pessoas diferentes, né? São pessoas que visam objetivos diferentes. Então, aí que está a questão do surgimento do conflito. Pode ser quando o grupo é muito grande, o grupo ele é composto por várias pessoas que fogem do alcance da liderança, ou quando esse grupo ele possui diversas especializações ou formações, pode surgir o conflito. Quando não tem uma definição de responsabilidades, de cargos, de funções,
O estilo da liderança também influencia na geração do conflito. Eu acredito que vocês já perceberam ou já viram, ou alguém já comentou com vocês, quando o gestor ou o líder imediato vai reclamar de um outro liderado para vocês, ou já ouviu certos comentários inapropriados. Também a liderança ela pode ser motivadora de conflitos. Incompatibilidade entre os membros, né, e metas também. Então, nem sempre as pessoas conseguem ter a mesma visão que vocês possam ter. Então, tudo isso são geradores de conflito quando eles não estão bem estruturados, né? Lembre-se que tudo isso que a gente está abordando, vocês na aula anterior comentaram, né? O líder, quando ele não tem um comunicado muito diretivo, não esclarece muito o que ele quer da equipe, então isso pode ser um gerador, um motivador, um estimulador de conflito. Mesma coisa da comunicação, né? Se ela não é eficiente, não é eficaz, se há retenção de informação, se mesmo transmitindo informações, elas são informações que prevalecem muito mais os ruídos nos canais de comunicação, é claro que não há uma comunicação eficaz, e até porque essa comunicação ela acaba sendo um instrumento também de conflito. E as variáveis pessoais, elas geralmente ocorrem quando não há uma identificação, melhor dizendo, com uma outra pessoa. Não existiu aquela empatia, né? E às vezes encontramos pessoas que dizem, olha, encontrei uma determinada pessoa e meu santo não bateu com o dela. Eu não quero trabalhar com ela. Eu não gostei dela, né? Então, isso ocorre também em variáveis pessoais que influenciam, né, no conflito, na geração de conflito. Até porque pessoas diferentes, personalidades diferentes, emoções, os valores são diferentes. E se não há uma compatibilidade, é claro, um amadurecimento da equipe, é claro que há possibilidade que surjam sim conflitos dentro dessas variáveis, nesses contextos. Em relação à administração do conflito, a partir do momento que se consegue identificar essa situação, existe a possibilidade de administrar esse conflito, até porque ganha-se tempo encontrando, né, métodos ou instrumentos que possibilite resolvê-los da melhor forma possível. E existem, dentro dessa administração, 5 comportamentos que podem ser seguidos, que é a competição, a colaboração, o não enfrentamento, a acomodação e a concessão. O primeiro comportamento, que é a competição, está relacionado às estratégias que são assumidas pelas partes envolvidas. Essas partes envolvidas, elas buscam geralmente a própria satisfação. Não interessa quem vai sofrer o impacto. Então, o que interessa dentro da resolução deste conflito é a satisfação dos seus interesses próprios. Então, é uma relação assim: alguém tem que perder para que o outro ganhe. Então, é essa relação que é estabelecida dentro desse comportamento de competição. O segundo comportamento é o da colaboração, e a estratégia utilizada neste comportamento é que as partes envolvidas, as partes conflitantes, elas acabam buscando satisfazer os interesses de todos os envolvidos. Então, eles visam sanar o conflito
mas que todos saiam ganhando. Então, essa relação que estabelece dentro deste comportamento é uma relação de ganha-ganha. Todo mundo ganha neste contexto, nessa resolução. O outro comportamento, o evitamento, percebe-se que o conflito existe, mas a estratégia utilizada pelas partes envolvidas diante do conflito é ignorá-lo por completo. Então, eles preferem evitar o conflito até para que eles se sintam respaldados. Então, este é o comportamento do não enfrentamento. O conflito existe, mas não há um envolvimento de ambas as partes. O outro conflito é o da acomodação. Ocorre quando uma das partes ela acaba se sacrificando, ela sacrifica os seus interesses em favor dos interesses da outra parte. Então, essa parte envolvida, ela acaba colocando os interesses dos outros antes dos seus. Então, busca-se uma resolução não importando que esta parte que colocou o interesse do outro acaba saindo prejudicado. Então, esta é uma relação de perde e ganha. Eu abro mão da minha parte, do meu interesse, para que você ganhe e se sinta também satisfeito. Então, é esta relação que se predomina dentro do comportamento da acomodação. Já o comportamento de concessão, ele ocorre quando durante o conflito a estratégia utilizada por ambas as partes é a de concessão de alguma coisa para solucionar o conflito. Então, as duas partes abrem mão de algo que é de seu interesse. Então, essa relação também é uma relação de ganha-ganha, né? Então, ninguém perde, mas alguém tem que ceder. Então, vamos todos ceder para que realmente a gente consiga buscar uma solução que satisfaça ambas as partes. Então, são esses 5 comportamentos que podem ser seguidos para a administração do conflito. Um ponto importante a ser lembrado, até que requer um pouco mais de atenção, é que todo o conteúdo que até então nós temos visto, principalmente em questões relacionadas a comportamentos e as diretrizes dadas, elas sempre nos aconselham que seja feita uma análise da situação antes de tomar qualquer medida para a busca da resolução, seja para o exercício da liderança, seja para a administração de conflitos ou na resolução de conflitos. O que nós recebemos como diretriz é fazer uma análise situacional, tá? Até para que busque realmente uma solução eficaz. Lembre-se que os grupos, que já foi dito, que os grupos que resolvem os conflitos de uma maneira muito mais aberta, eles buscam soluções através da discussão de opiniões. Eles discutem as opiniões, as ideias mais abertamente. Até porque eles estão preparados para administrar esses conflitos que vão surgindo no dia a dia. Esses conflitos, a gente também tem que lembrar que são conflitos, eles são muito mais destruidores do que elementos construtivos. Então, abordar os conflitos de uma forma muito mais aberta, respeitando as diferenças, dando a abertura para a exposição de ideias, de opiniões, consegue-se também atingir o amadurecimento desse grupo. Então, é importante também ter uma atenção sobre essas análises
sobre esses estilos que possam surgir. E nesta apresentação eu coloquei para vocês, né, uma sugestão proposta pelos pesquisadores, qual é o estilo, qual é o comportamento que cada situação requer, né? Os estilos dos comportamentos propostos no slide anterior, vocês viram que há uma aplicabilidade para cada situação. Então, isso é interessante vocês terem essa atenção, como se portar diante de cada comportamento na busca da resolução do conflito. Vimos também que o conflito, quando ele foge do alcance da busca ou de uma resolução que favoreça todas as partes envolvidas, ele acaba se transformando, culminando no estresse. O estresse, ele é uma resposta física que o nosso organismo produz, é um estímulo, né? Quando a pessoa está estressada, o corpo está estressado, ele a todo momento, nosso corpo, ele pensa que ele está sob um ataque, ele está sob ameaça. Então, ele muda o seu estado, ele passa a buscar soluções, seja pelo enfrentamento ou pela fuga. Então, o nosso corpo ele busca isso de uma forma que ele se sinta satisfeito, vamos dizer assim. Então, ele acaba, se ele vai ter um enfrentamento da situação ou de fuga, o nosso organismo ele acaba liderando uma mistura de hormônios e também de substâncias químicas, né? Entre elas a gente tem adrenalina, cortisol, e essa é como se fosse uma resposta que o corpo vai dando diante desse estresse, diante dessa situação de incomodação. E também é claro que além de provocar essa liberação de substâncias químicas, ele também provoca reações fisiológicas, tá? E o estresse ele pode ser observado em várias dimensões. Em relação às reações fisiológicas, a gente pode citar como exemplo, às vezes, uma urticária, uma pessoa muito nervosa, que está estressada, a pele pode trazer alguns sintomas que podem deduzir que a pessoa está estressada. Necessariamente pode ser uma reação alérgica, mas neste caso nós estamos abordando a questão do estresse. Como eu disse para vocês, as dimensões do estresse. São duas dimensões que são chamadas de estressores, o estressor processo e o estressor estado. Eles podem vir tanto do ambiente externo, como, por exemplo, frio, calor, o ambiente de trabalho também, ele acaba desestabilizando o equilíbrio físico. Agora, em relação aos ambientes internos, a gente pode citar como exemplo os pensamentos, as emoções, angústia, medo, alegria. Voltando para a questão da relação do trabalho, geralmente o estresse ele ocorre quando uma pessoa ela se sente ameaçada no ambiente de trabalho. E essa ameaça acaba desestabilizando as suas necessidades pessoais e profissionais. E isso tudo acaba gerando, é claro, uma desestabilização física e mental. E o estresse ele consegue atingir essas duas áreas, esses dois campos, tanto físico
quanto o emocional e o mental. Geralmente a gente tem visto um cenário de adoecimento dessas pessoas, até porque as demandas fazem com que elas não sintam, né, a altura desses recursos, dos trabalhos que elas assumem. Então, o estresse, ele é gerado através dessas grandes demandas que vão surgindo e a pessoa ela não consegue administrar essa situação. Não é uma coisa voluntária, é involuntária, mas que afeta muito a estrutura física e mental do ser humano. A síndrome geral de adaptação é um processo que o corpo sofre quando ele vai responder ao estresse. Então, são três etapas: a do alarme, a da resistência e da exaustão. Então, lembre-se que é um processo que o corpo reage frente ao estresse. Do alarme, as reações elas são estimuladas por 2 hormônios corporais, né? Então, a forma com que o corpo apresenta frente ao estresse é o coração acelerado, uma produção de suor excessivo e a intenção de fuga. Então, a pessoa, quando ela se sente estressada, o corpo ele apresenta essas 3 reações: coração acelerado, suor excessivo e a intenção de fugir do local ou da situação. Então, essas são 3 características, 3 sintomas que o corpo apresenta nesse primeiro estágio. O segundo estágio é o da resistência, né? A pessoa ela passa pelo processo de alarme, ela tenta voltar ao seu estágio inicial, que é um estado homeostático, mas ela, por não conseguir voltar a esse estágio de autorreparação, ela perde a concentração e ela fica irritada. Então, o corpo, ele sofre esse estresse, ele acaba reagindo de uma forma que acaba levando a um estágio de exaustão, porque o corpo ele não consegue se auto-reparar, ele perde a concentração, ele fica irritado, a pessoa fica irritada, aí vai para um outro estágio, que é o estágio da exaustão. Esse estágio da exaustão, ele resulta da exposição crônica ao estresse. Nesse estágio, o estresse, o corpo, ele não é capaz de retornar ao seu estado original de homeostase, né? De autorreparação. O corpo, ele acaba esgotando os seus recursos internos e aí ele não é capaz mais de combater o estresse. Ele se entrega à situação, né? Então já chegou no seu limite máximo. Então são 3 fases que o corpo passa frente ao estresse. Então ele responde de maneiras diferentes sobre esses 3 estágios. O primeiro é o de reação, o segundo é a fase de resistência e o terceiro é a fase de exaustão. O estresse, ele também traz algumas síndromes, né? Elas estão associadas ao estresse. Ele em excesso, ele pode levar o aumento de peso, úlceras de estômago, alterações cardíacas e pressão alta devido ao aumento de produções de elementos químicos que o corpo produz, né? Então, as principais síndromes que estão associadas ao estresse são a somatização, que é a geração de sintomas físicos a partir de uma condição, seja ela psiquiátrica ou psicológica, como por exemplo a ansiedade,
né? Lembra que eu falei para vocês as reações que o corpo vai produzindo. Temos também a fadiga ou a estafa, que é um sintoma do estresse, é um desgaste de energia física e mental. Também temos escutado muito isso, principalmente no nosso mundo contemporâneo. E a depressão, que é um esgotamento físico e mental, é o último estágio que o estresse consegue atingir. Geralmente, essa depressão, na maioria dos casos, né? Vamos trazer para o nosso contexto de estudo, que é a organização, o comportamento organizacional, ele está ligado à vida profissional. Quando ocorre a depressão, nesta fase, há uma descrença grande pela vida. Então, a pessoa, quando ela está depressiva, ela não acredita mais na vida. E ela tem um profundo sentimento de abandono e solidão. Então, essas são as síndromes ligadas ao estresse, né? E que trazem várias reações que o corpo vai produzindo e que leva até o último estágio, que é a depressão. Primeiro a somatização, depois também tem a fadiga e o último estágio relacionada ao estresse é a depressão. Como foi dito a vocês, o estresse ele é uma constante no ambiente de trabalho. Ele não é um fenômeno simples e ele tem muitas causas diferentes. Esse estresse eles se concentram em elementos estressores que estão relacionados ao trabalho. E eles são apresentados em 3 causas que são ligadas às exigências, né? São exigências físicas, exigências da função e também as exigências interpessoais. No ambiente de trabalho, os estímulos estressores são muitos, né? A organização, percebo que a organização, dentro do contexto ocupacional, ela põe em risco a ordem e também a capacidade de rendimento do trabalhador. Geralmente, essas condições elas pioram quando não há uma clareza nas regras nem nas normas e também uma clareza na execução das tarefas que o trabalhador deve desempenhar. Aí os ambientes eles também tornam-se insalubres e também a gente pode denominar como um estressor, né, um elemento estressor é a falta de ferramentas inadequadas. Então tudo isso que nós estamos vendo, eles são considerados elementos estressores que acabam auxiliando na geração do estresse. E essas são as formas que acabam desencadeando esse estresse, né, essa doença. Percebam também que o estresse ele é uma combinação, né, como já foi dito, uma combinação de reações fisiológicas e comportamentais que uma pessoa apresenta quando ela se sente ameaçada ou desafiada. Esse estresse ele é um processo dinâmico que acaba se manifestando por meio de sintomas físicos, psicológicos e comportamentais. Então, olha o envolvimento do indivíduo dentro do estresse. Como que ele afeta tanto a parte física, o comportamento e o psicológico de uma pessoa quando ela se sente ameaçada ou desafiada. E esse processo ele vai se manifestando de diversas formas, como nós vimos. Ao saber lidar com esses elementos, com esses agentes estressores, o indivíduo ele acaba tendo a capacidade, né, a habilidade de lidar com esses problemas, né? Ele acaba adaptando-se a essas mudanças, supera os obstáculos e também resiste a essa pressão
que vem ameaçando de diversas formas, né? Toda essa capacidade exposta a vocês dá-se o nome de resiliência, né? Essa resiliência, ela geralmente surge nas pessoas que apresentam uma capacidade de se adaptar diante dessas situações adversas, seja por choque, estresse ou algum evento traumático. Então, essa pessoa consegue se adaptar ou até mesmo evoluir após esses momentos de adversidade. Ela consegue enfrentar, ela passa por essa dificuldade de uma forma que ela consiga enfrentar e voltar à sua normatização. Na psicologia, ser resiliente, uma pessoa resiliente, é ter a capacidade de dar a volta por cima, é buscar uma solução diante dessas adversidades. Então, a pessoa acaba lidando e superando essas adversidades e transformando esses pontos negativos, essas experiências negativas em aprendizado. Então, isso é ser uma pessoa resiliente, né? Ela enfrenta a situação, essa situação negativa, e a transforma em algo positivo. Ela transforma esse evento negativo em algo transformador, em algo que seja um aprendizado. Bem, a título de contribuição, eu coloquei para vocês algumas dicas relacionadas a ser resiliente no trabalho, né? Até porque vemos que hoje em dia essa capacidade de encarar as dificuldades sem se deixar abater, ela é um quesito muito exigido nas organizações. Não somente nas organizações, mas trazendo para a vida da gente também, né? Nós temos que ser resilientes a todo momento, né? Mas relacionado ao nosso objeto de estudo, as organizações hoje em dia, elas exigem muito a produtividade máxima, né? Então, isso acaba gerando e influenciando o clima organizacional. O clima ele acaba se tornando muito mais tenso, ele acaba se tornando estressante, né? O ambiente de trabalho fica muito mais estressante, né? Então, ser resiliente hoje em dia é o diferencial. Não é dizer que eu trabalho sob pressão que é o meu diferencial quanto candidato a uma determinada vaga, mas ser sim resiliente, que é o diferencial, que é um plus a mais na vida profissional de qualquer indivíduo. E eu coloquei para vocês algumas dicas, né, como se tornar mais resiliente no trabalho. São 5 dicas, eu peço para que vocês leiam, não é uma fórmula pronta a ser seguida, mas que eu acredito que vocês podem tirar aproveito delas, né? Vão fazer uma análise, vão adaptar as dicas, vão adaptá-las de acordo com o contexto que vocês estão vivenciando, tá? No final também da apresentação, eu coloquei para vocês uma situação que está na apostila, que é uma visão de um diretor que acredita que na empresa que ele administra não tem conflito, né? Eles trabalham em perfeita harmonia. Então eu peço para que vocês façam a leitura dessa situação, é uma leitura curtinha, e reflitam sobre a questão que está sendo apresentada a vocês. Vamos refletir e no nosso próximo encontro a gente possa trazer ao grupo para debater, tá bom?
bons estudos para vocês e até o próximo encontro.